Bom dia, continuando o estudo do Evangelho, nós estamos hoje no capítulo 23, no item 4. O capítulo 23 fala da estranha moral de Jesus, né? E no item 4, a partir do item 4, é abandonar pai, mãe e filhos. Esse capítulo, ele fala que, por que uma estranha moral? Porque tem a passagem de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, em que Jesus diz: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, ele vem aqui, primeiro Kardec faz uma leitura sobre isso, explica a deficiência das palavras que haviam na época, né? E que entender esse odiar como ódio mesmo, como a gente entende hoje, iria contra a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, a partir daí que eu vou continuar. Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor a meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. 5. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai e mãe, irmãos, mulher e seus filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. No 6 diz: um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permiti-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que tendo a mão no arado olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Você tá bem? Tô. Então, eu não vou nem ler o Kardec por enquanto, eu quero eu mesmo falar sobre isso aqui, ó. Todo aquele que por amor ao meu nome, por amor a Jesus e a tudo que ele ensina, deixar sua casa, seus irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, ele não está mandando se abandonar sua família. Ele está falando que no momento em que você quiser se dedicar a ele e essas coisas forem obstáculo, né? Se você optar por ele, você ganha a vida eterna. É só isso. Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e os seguimos. Aí Jesus devolveu: não há ninguém que tenha deixado tudo, né, pelo reino de Deus, que não tenha ganhado a vida eterna, né? Então, o que ele está querendo dizer é: para você seguir o exemplo dele, é necessário um grande desapego das coisas materiais. Até porque, pelo olhar espírita, os laços de família são transitórios, né? Você já foi pai e mãe, mãe e filho, irmão e irmã, inimigos, mulher, marido e mulher, não é isso? Então, não pode se apegar a um laço transitório. E vai haver sempre aquele que queira se interpor no seu caminho evolutivo para que você não cresça. E esse alguém pode ser seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, sua família, seu filho, que vai querer atrasar esse teu lado, entendeu? Então, não é que você vai chegar e dizer assim: vou abandonar meu filho para seguir minha igreja. Não é isso. Mas você vai ignorar as críticas, os obstáculos que essa pessoa vai botar para continuar seguindo a sua consciência. Porque a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Não é isso? Agora vamos ao Kardec. Desculpa, tá? Humilde. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento que era evidentemente este. 2 pontos. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, tá? Porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria sua negação. Entendeu? Aqui é isso, não é renunciar à família, porque isso negaria a essência
mensagem de Jesus. Mas sim, que as coisas de Deus têm que estar acima de qualquer coisa. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Não é isso que pede quando mandam alguém para a guerra? Se você faz isso para ir para a guerra matar os outros, né? Por que é tão absurdo fazer isso para alcançar a vida eterna e Deus e seguir Jesus, né? Condena-se um filho por deixar seu pai, mãe, irmãos, mulheres, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar e calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais e seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias. Mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo se tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda, se as analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da sua vida futura. Considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo em uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. É verdade, na época em que Jesus diz isso, os laços de família não eram tão fortes assim. Por exemplo, as mulheres eram consideradas propriedade, as filhas também. Entendeu? Eram propriedade do patriarca. Eram consideradas no mesmo nível dos escravos. Só para trabalhar. E para, por exemplo, a filha era dada em casamento, prometida em casamento. Quer dizer, não havia essa coisa de vai casar por amor, nada disso. Era tudo interesse. Então, nesta época, falar sobre rompimento de laços era muito mais fácil do que agora que a sociedade está moralmente mais elevada. Existem mais pruridos e mais fortes laços entre familiares, né? Então, esses laços muito fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamento, se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não o do corpo. Que esses laços do espírito não se rompem nem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar a contrariedade da vida. Então é isso que fica agora então mais claro ainda, né? O fato de você separar-se de um laço terreno não significa que você não gosta, que você vai odiar aquela pessoa, ou que qualquer coisa assim, até porque espiritualmente aqui estão as verdadeiras afeições, né? Você quando nasce, você não escolhe o seu irmão ali, né? A vida coloca na tua casa, na tua família, as pessoas necessárias ao crescimento, que podem ser grandes afetos, mas podem ser grandes desafetos também, né? Interessados na sua perda. E aí, você tendo Jesus como um farol, você vai seguir o que ele diz. Se o que ele diz é contrário ao que estão dizendo aqui, fique com ele. Abandone aqui, né?
Se você está numa família de assassino, todo mundo quer que você seja assassino, e você quer seguir o Cristo, siga o Cristo, deixa os assassinos de lado. Um dia eles vão enxergar o que você enxergou hoje, né? E você só vai poder ajudá-los se você segui-lo. Se você ficar com eles, você não vai poder ajudá-los. Você vai precisar tanto de ajuda quanto eles. Não é isso? Então é importante dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, quando a nossa consciência, principalmente, não é a Bíblia, não é o Evangelho, é a nossa consciência, que é Deus dentro da gente, mostrando qual é o caminho certo. Brigue com o mundo, mas não brigue com a sua consciência. Porque ninguém, nem seu pai, sua mãe, seus filhos, vão deitar na cama e encontrar com a sua consciência no seu lugar. Esse encontro é seu, intransferível. Não é? Então, cuidado com você que vai na onda dos outros. Siga a sua consciência e durma com a sua cabecinha em paz. Porque muitas vezes, em nome de afeições, a gente está na ilusão da matéria e olha para o que está aqui e não olha para o maior. Não é isso? Então, acaba havendo um erro de julgamento. E se você for pelos que você ama e não pela sua consciência, muitas vezes você se atropela. Né? Então, muito discernimento para todos, uma boa semana para todos também. Bom dia.